Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma revisão, tá? Hoje eu irei trabalhar porcentagem. Irei resolver com vocês uma questão que caiu na prova do ano passado, na prova de 2020, lá da ETE, né? Foi uma questão bem trabalhosazinha, mas dá para fazer de porcentagem, tá bom? Pessoal, não se esqueça, se inscreve aí no canal Senamate, aciona o sininho, divulga esse material. A prova de seleção do ETE para a entrada 2022 está próximo. Será lá em outubro começar a inscrição, a prova já é em novembro. Então é importante que você se prepare antes, tá bom? Vamos lá. Como é que se faz essa questão aí do galinheiro do Senhor José? Como a gente vai fazer isso? Preste bastante atenção, tá? É o seguinte, veja o que é que a questão que caiu na prova da ETE 2020 fala. Diz assim: no galinheiro do Senhor José há galinhas brancas e galinhas marrons. 80% são brancas e 20% são marrons. Uma doença repentina matou várias galinhas brancas, mas nenhuma galinha marrom foi atingida por essa doença. Após um longo período de investigação e controle da doença, constatou-se que 60% das galinhas que sobreviveram eram brancas. Sendo assim, o percentual de galinhas brancas que morreram foi... Eita, complicado, né? Então vamos lá, vamos devagarinho. Em primeiro lugar, ele está falando de galinhas. Existem galinhas brancas e existem galinhas marrom. Ele falou que 80% do total de galinhas é branco, tá? Então ele falou, eu vou botar para vocês aqui. Tá aqui, ó, 80% das galinhas são brancas e 20% das galinhas são marrons, tá? Então a primeira coisa que ele falou aqui, ó, pessoal, 80% são brancas e 20% são marrons. Tudo bem? É o seguinte, a gente não sabe o total de galinha que o seu José tem. Então, eu vou jogar um valor total, tá? Vamos supor que se eu somar a quantidade de galinhas brancas mais a quantidade de galinha azul, dá um total de 1000 galinhas. Vamos supor que seja 1000 galinhas ao todo, tá? Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar 80% de 1000 e o 20% de 1000, que é para poder achar a quantidade de galinhas brancas e de marrons referente a um total de 1000 galinhas. Lembrando, esse 1000 é um valor fictício, é um valor que eu coloquei para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui. É o seguinte, nós temos 80% são de galinhas brancas, 20% são de galinhas marrons. Se nós temos um total de 1000 galinhas, 80% de 1000, que é para achar o valor das brancas, vai dar 800. Aí você pergunta, Seninha, como foi feito esse cálculo? É fácil. Você pega 80, multiplica por 1000, que dá 80.000. No final você divide por 100, ou seja, você corta dos zeros. Aí vai dar um total de 800 galinhas brancas, tá? Agora 20% das galinhas marrom, ou seja, 20% de 1000 dá 200. Como é o cálculo? A mesma coisa que eu fiz com 80%. Você pega 20, multiplica 1000, que vai dar 20.000, divide por 100, ou seja, corta aí dois zeros, vai ficar 200, tá? Então, com relação ao total de 1000 galinhas, nós temos 800 brancas e 200 marrons, tá? Vamos seguir. É o seguinte, pessoal, preste bastante atenção que ele deu mais informação aqui. Ele diz assim, uma doença repentina matou várias galinhas brancas, mas nenhuma galinha marrom. Ou seja, das 200 aqui, ó, marrom não morreu nenhuma, só morreu da branca, tá? E ele falou aqui que 60% das galinhas que sobreviveram eram brancas. Sendo assim, o percentual de galinhas brancas que morreram foi. Então vamos lá. 60% das galinhas que sobreviveram eram brancas, tá? Foi o que ele falou aqui, ó. Vou representar aqui, ó, galinha vivas é 200, né, que é o marrom, mais as galinhas brancas vivas, tá? Então, ó, presta atenção, as galinhas que sobreviveram, que ficaram vivas, é 200, né, 200 da marrom, porque não morreu ninguém da marrom, tá aqui, mais as galinhas brancas vivas, que a gente não sabe quais são, tá? Também ele falou que 60% dessas galinhas vivas aqui era branca, eram as galinhas vivas brancas, tá? Então, galinhas brancas vivas é 60% do total de galinhas vivas. Foi isso que ele falou na questão, tá? Pessoal, quero chamar a atenção aqui, ó. 60% corresponde
a 0,6. Como é feito isso? É só pegar o 60 e dividir por 100, dá 0,6. Você tem que fazer isso, que é para poder tirar esse símbolo aqui de porcentagem, tá? Então, o total de galinhas brancas vivas será aqui 0,6 do total de galinhas vivas, certo? Então, vamos repetir. Ele falou aqui que galinhas vivas são as galinhas marrons, porque não morreram nenhuma, 200. Mas as galinhas brancas vivas, que a gente não sabe quantas galinhas brancas vivas tem na questão, tá bom? Vamos seguir. Tá aqui a garota, né? A gente montou isso aqui, galinhas vivas, 200 mais galinhas brancas vivas. As galinhas brancas vivas são 60% das galinhas vivas. Pessoal, presta atenção. Esse GV aqui, que é a galinha vivas, eu vou substituir por 200 mais galinhas brancas vivas, tá? Ó, aqui, ó, galinhas vivas é igual a 20, aliás, a 200 mais galinhas brancas vivas. Eu vou substituir aqui, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Por que eu fiz isso? Para achar a quantidade de galinhas brancas vivas, tá? Então vamos lá, vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. 0,6 vezes 200 vai dar 120. 0,6 vezes o total de galinhas brancas vivas vai ficar 0,6 do total de galinhas brancas vivas. Eu agora vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui, ó, esse 0,6 galinha branca viva e vou passar para cá, tá? E vou deixar o 120 sozinho. Preste atenção, aqui é 1, tá, pessoal? 1. 1 menos 0,6 dá 0,4 do total aí de galinhas brancas vivas, tá? Que dá 120. Eu agora vou pegar o 0,4, vou passar dividindo. Vai ficar aí, ó, 120 dividido por 0,4, fazendo aí no seu cálculozinho, aí no cantinho do seu caderno, você vai ter um total de 300 galinhas vivas, tá? Então, lembre que aqui nós temos 800 galinhas ao todo, sendo que depois da doença, só ficaram 300, tá? Ele quer saber a porcentagem do total de mortas. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, total de galinhas e total de galinhas vivas. Depois da doença, nós percebemos que 500 galinhas morreram. Por que, Seninha? Ó, se eu tinha um total de 800 galinhas, 300 ficaram vivas depois da doença. Morreram quanto? Morreram 500. E essas 500 correspondem a quantos por cento de 800? Vamos fazer uma regra de 3, tá? Então, vamos lá. 800, ó, viva, 800 está para 100%, 500 está para x, tá? Vamos montar isso. Então vamos montar aqui a fração. 100 sobre x é igual a 800 sobre 500. Pessoal, eu posso cortar esse 2 zeros aqui do 100 com esse 2 zeros aqui do 800. Eu posso fazer isso. Aí fica 1 sobre x e 8 sobre 500. Eu agora vou fazer o cruzadão. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o x vezes 8 e 1 vezes 500. Ele vai ficar assim, ó. X vezes 8, 8x. 1 vezes 500 dá 500. Eu agora vou pegar esse 8 e vou passar dividindo 500. Tá aqui ele. 500 dividido por 8 vai dar um total aí de 62,5%. Essa porcentagem aí, pessoal, de 62,5% é a porcentagem das galinhas que morreram, tá? Que eram as 500 galinhas, que é a pergunta dele. Então, a nossa alternativa correta aí da ETE, da questão da ETE 2020, é a alternativa A, 62,5%, tá? Pessoal, é isso aí, fizemos uma revisão de porcentagem, viram que precisa estudar bastante, tá? Essa daí é considerada uma questão de média a difícil, tá certo? Então é isso aí. Por hoje, né? Se eu não me engano, nós já estamos na nossa 8ª aula, tá? Por hoje é só, até a próxima revisão, mas não se esqueça, se inscreve aí no canal Senamate, tá bom? Um beijo, até a próxima.